que tudo foi o Senhor que fez, tudo foi o Senhor que construiu, Pai. E eu acredito piamente nesta palavra, Senhor. Eu creio que tudo vem de Ti. Se nós estamos aqui, foi porque o Senhor nos trouxe. Se nós estamos aqui, foi porque o Senhor nos alcançou. Eu creio, Senhor, que se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem algo maravilhoso em nossas vidas. Então, nesta noite, fala com cada um, Senhor, eu te peço. Usa a vida do Teu Filho, Senhor, para falar conosco nesta noite, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus. Glorifica Ele. Vou chamar o Leandro aqui já. Tá, pensa que está nervoso, medo. Mas tudo isso é normal. Tudo é normal. Vamos orar então. Estenda as mãos, vamos orar por Ele. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite. Sei, Senhor, como o dia que o Fernando esteve aqui em cima. E o Senhor alegrou meu coração. Eu creio que nesta noite não será diferente. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, Pai. Usa a vida do Teu Filho. Tire toda a timidez, todo medo. Usa ele, Senhor, com ousadia, com intrepidez, Senhor. Usa ele, Senhor, em nome de Jesus, através do poder do Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz: quando forem falar em Meu nome, não tenha medo, não ficais preocupado quanto ao que haveis de dizer, pois é o Meu Espírito que falará através de vocês. Eu creio nessa palavra, Senhor, e declaro que o Teu Espírito falará através da vida do Teu Filho nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Tudo bom? Vergonha? Eu vou ver aqui em Mateus. Mateus 14, do 22 ao 31. Hoje a gente vai falar sobre andar sobre as águas. Já está aqui. Vamos ler aqui? Então a palavra do Senhor diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a gritar, gritou: salve-me, Senhor. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Aqui nesse texto, o que a gente pode ver é que um capítulo antes, Jesus ele fez a primeira multiplicação dos pães e peixes. E ali Jesus, quando ele multiplica os pães, ele fala para os discípulos irem à frente, porque ele vai despedir as multidões. Então os discípulos pegam o barco
as multidões, logo depois ele subiu ao monte para orar. Mas ali, quando Jesus desce, ele vê que o barco já está muito longe. Então Jesus ele vai até o encontro dos discípulos andando sobre as águas. Isso aqui foi algo que me tocou bastante quando eu lia, porque se a gente se colocar na situação daqueles homens, né? A gente estamos num barco e de repente tem alguém andando sobre as águas. E é algo extraordinário, é algo que Jesus ele fez que deixou todo mundo com medo. E normalmente era uma situação de se sentir medo, né? E ali Jesus foi até os encontros dos discípulos. E essa semana, enquanto eu lia, né, eu ficava pensando sobre o barco. E Jesus ele colocava em meu coração que eu tinha que falar a respeito sobre estar no barco, né? A palavra do Senhor ela vem até mim dizendo que estar no barco significa a gente estar parado. Estar no barco significa a gente estar com uma vida de medo. Estar no barco significa a gente estar com uma vida estagnada, uma vida onde a gente não flui, uma vida onde a gente tem muitos pecados ocultos, uma vida de incertezas, uma vida de frustrações, uma vida onde a gente conhece a palavra, mas a gente não vive a palavra. Sabe, uma vida onde a gente lê o que está escrito, mas a gente não vive o que está escrito, né? Então Jesus ele me dizia que era para eu falar sobre isso, que estar no barco significa onde a gente só existe, mas onde a gente não vive o que Ele tem para nós, onde o nosso coração talvez esteja endurecido, onde Ele está gritando, onde Ele está chamando, como Ele diz aqui no versículo: venha Pedro. E Pedro foi. E Jesus ele nos chama sobre as águas, Ele quer guiar os nossos passos sobre as águas. Mas talvez quando a gente esteja no barco a gente não ouve, né? E o que o Senhor ele me dizia era para falar que Ele nos chama sobre as águas, né? E quando Ele passa, Ele está dizendo: venha, assim como Ele disse a Pedro. E assim como diz na palavra do Senhor, que os discípulos tiveram medo, eles ficaram com medo de ver Jesus fazendo algo extraordinário daqueles. E Jesus diz aqui no versículo 27, Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E o que significa coragem, né? A gente tem que ter a coragem necessária para abandonar a nossa vida antiga, a gente tem que ter a coragem necessária para abandonar o pecado, abandonar a vida que ficou para trás, abandonar aquele velho eu, abandonar aquelas velhas práticas, aqueles pecados, aquela sensação de frustração onde nada anda, onde nada acontece, né? E Jesus ele diz: coragem. Se a gente não tiver coragem, a gente não caminha sobre as águas, porque só anda sobre as águas quem deixa a vida antiga, só anda sobre as águas quem tem a coragem que Pedro teve, né? E Jesus ele nos chama. E o Senhor dizia para eu contar um pouco da minha vida, de quando eu me encontrei nesse barco, quando eu me encontrei numa vida cheia de pecados, uma vida cheia de frustrações. Eu lembro de um dia que eu cheguei no meu quarto com meu pai. Eu dizia: pai, nada acontece na minha vida, eu estou cansado disso. Eu acho que ele lembra. Eu dizia: Senhor, por que nada acontece? E eu não sabia que Jesus ele estava passando. Ele dizia: vem, eu te chamo. Mas eu não tinha coragem que Pedro teve para deixar o barco. Sabe, a gente precisa dessa coragem, queridos, porque o Senhor ele está passando e Ele nos chama. Ele diz: venha. Ele diz: venha, venha. E ali eu me tornei uma pessoa frustrada. Eu era uma pessoa que eu não via um futuro para a minha vida. Com 19 anos de idade, com 19 anos de idade, eu me sentia como se eu já estivesse à beira da morte, como se a minha vida não fizesse mais sentido. E eu me tornei uma
frustrada, mas eu não tive, eu queria viver, eu falava, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, mas Senhor, está me faltando essa coragem. Eu queria viver o que o Senhor tinha para mim, mas eu não queria deixar as velhas práticas. E o Senhor me dizia, ei, deixa eu guiar os teus passos, porque sozinho a gente não consegue. E eu falava, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu não consigo. E Ele diz, deixa que eu guie os teus passos. Sabe, eu vivi uma vida de frustrações. Eu vivi uma vida onde eu me sentia parado, onde eu me sentia que as pessoas andavam e eu ficava paralisado. E eu lembro de ver que eu entrei no meu quarto. O Senhor me incomoda dizer isso, mas talvez Ele quer falar com alguém aqui. E ali, queridos, enquanto eu me encontrava no barco, eu vivi uma vida frustrada. E ali eu cheguei a ter desejo de morte. Eu cheguei a ter desejo de que eu falava, Senhor, eu quero viver o que você tem para mim, mas eu não consigo. E tudo que eu fazia parecia que não dava certo. E eu falava, Senhor, me leva, mas não deixe que eu viva mais assim. E o Senhor um dia Ele me disse, através de uma vida de um pastor, e a mesma promessa que Ele fez a Abraão nos tempos antigos, Ele fez a mim. O Senhor Ele disse, ei, levanta a tua cabeça, deixa eu guiar os teus passos, deixa que eu mostre o caminho a seguir. Eu falava, Senhor, mas eu não tenho força. Ele falava, ei, eu estou aqui, eu tenho promessas na sua vida e você não morre enquanto as promessas de Deus não se cumprirem. Eu falava, Senhor, me ajuda. E Ele levanta a cabeça e olha o que eu tenho para você. O Senhor, Ele levantou novamente. O Senhor, Ele me colocou de pé novamente. E hoje eu me sinto caminhando. Hoje eu me sinto colocando o pé para fora. E eu sinto que Ele está guiando o nosso passo. E talvez alguém que tenha se encontrado desse jeito, talvez alguém que em meio às situações, em meio às crises, em meio à pandemia, em meio a tudo isso, tenha se sentido uma pessoa triste, tenha se sentido uma pessoa frustrada, uma pessoa que quer viver o que Deus tem, mas que não quer abandonar as velhas práticas. Mas Jesus, Ele me chama. E Ele disse para você ter coragem de deixar. Eu não sei o que é, talvez seja a mentira, a prostituição, os vícios, as velhas práticas, os velhos momentos. Mas Ele tem uma vida nova para a gente. Jesus, Ele tem uma vida nova para a gente. Aleluia. E a palavra do Senhor disse que Pedro, quando ele andou, antes dele andar, ele disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse, venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Preparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou. Eu pensei assim, Senhor, Pedro, ele foi um homem extraordinário. Pedro, ele foi um homem que era impulsivo, algumas vezes mais retraído, mas aqui ele teve a coragem necessária de sair para fora. E aqui, no versículo 30, diz que reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. Talvez a gente, quando quer viver uma vida nova, é normal a gente sentir medo. É normal a gente sentir medo de pisar para fora, é normal a gente sentir medo de abandonar e confiar em Ti, e confiar em Deus. Mas Ele quer guiar os nossos passos. A voz do Senhor nos chama sobre as águas. E aí Pedro teve medo. Eu falei, Senhor, se Pedro ele afundou, quais são as probabilidades de eu ficar em pé? Falava, Deus, se Pedro, que numa pregação mais de 5.000 almas se renderam ao Senhor, como que eu não vou afundar? Mas a palavra do Senhor, ela diz que quando Pedro ele caminhou, ele sentiu medo e afundou, é normal.
mal, a gente sente medo, mas a palavra do Senhor também diz que prontamente Jesus estendendo a mão segurou. Então quando a gente caminha sobre as águas, o Senhor Ele vai guiar, e se a gente afundar, Ele nos levantará. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Jesus só estendeu a mão a Pedro. A palavra do Senhor diz que Jesus estendeu a mão e levantou a Pedro, e eles voltaram ao barco caminhando. A palavra do Senhor não diz que Jesus ele correu a Pedro, a palavra do Senhor diz que Jesus ele só estendeu a mão a Pedro. E aqui o que a gente pode ver é que Deus ele sabe exatamente onde a gente vai conseguir caminhar sozinho, mas sempre que a gente cair, Ele vai estar lá prontamente para estender as mãos. Aleluia. A palavra do Senhor diz claramente que temos que ter coragem de abandonar as velhas práticas. Temos que ter coragem de abandonar o velho eu. A palavra do Senhor que diz que Pedro ele teve medo. E eu buscando mais a ver a vida de Pedro, em certos capítulos aqui da Bíblia diz que Pedro ele negou a Jesus. E ali Pedro ele falhou com Jesus, ele negou que era um dos discípulos de Jesus, ele negou que ele era um daqueles que caminhavam com Cristo. E outros, um pouco antes, diz que Judas ele entregou Jesus aos soldados romanos. Judas ele traiu Jesus com um beijo. E o que a gente pode ver aqui que são os pecados diferentes, mas todos os pecados levam à morte, todos os pecados levam ao inferno, porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Mas eu fiquei pensando qual é a diferença entre Judas e Pedro. Por que um se matou e por que o outro Deus reconstruiu a história? Sabe, a palavra de Deus diz que Pedro ele negou Jesus e Judas traiu Jesus com um beijo. No pior momento da vida de Jesus ali no Getsemane, no pior momento quando Jesus suou gotas de sangue, no pior momento da vida de Cristo, uma pessoa que andava junto a Ele, uma pessoa que comeu na mesa dele, uma pessoa que viu as boas obras que o Senhor fez, uma pessoa que viu os milagres que Jesus fazia, ela entregou Jesus aos soldados, e quando Judas chega, Jesus ainda chama ele de amigo. O que a gente pode ver nisso? Como que é possível isso? Porque se fosse eu não sei, talvez eu agiria diferente, talvez cada um aqui agiria diferente, porque ele andou com Jesus, ele era amigo de Jesus e entregou Jesus à morte. Na verdade, Jesus ele se entregou, mas ele foi uma pessoa que traiu o mestre. E Jesus, quando Judas chega, ele chama Jesus de amigo. O que a gente pode tirar disso? É porque é o que a palavra do Senhor disse. Quando Judas entregou, Jesus chamou ele de amigo. E ali o que a gente pode ver é que a falta de caráter que tinha Judas não mudava o caráter de Jesus. A falta de amor que tinha Judas não mudou o amor de Jesus pelas nossas vidas. A falta de compaixão em Judas não mudou a compaixão que Jesus tinha por nós. E o que a gente pode trazer disso para nós é que não importa o que façam com a gente é cristão, isso não tem que alterar o nosso eu, isso não tem que alterar a nossa vida, porque Jesus, no pior momento da vida dele, ele chama Judas de amigo. Amigo. Talvez o que você faria naquele momento, o que a gente faria naquele momento, mas Jesus, ele chamou Judas de amigo. Agora falando de Pedro, quando ele negou a Jesus, Pedro ele não buscou em homens a reconciliação. Pedro ele errou, sim, mas o problema não é errar, porque todos erram. O problema não é errar, queridos, todos erraram, só Jesus que foi limpo. Todos erraram, mas Pedro, quando ele pecou e viu que Jesus disse que ele ia negar a ele, e Pedro disse não, mas ele negou a Jesus ali, e Pedro ficou triste. Pedro chorou. A palavra do Senhor diz que Pedro chorou amargamente. Pedro ele procurou em Deus a reconciliação. Pedro ele procurou no Senhor a reconciliação para a vida dele. Pedro ele buscou em Deus a resposta. Judas ele buscou em homens.
Judas buscou devolver o dinheiro, Judas queria a reconciliação de homens, mas Pedro ele buscou a presença do Senhor. Eu tenho certeza que se Judas tivesse feito o mesmo, ele também seria salvo. Mas a palavra do Senhor diz que ele se matou e que Pedro ele se arrependeu, né? E o que a gente pode tirar disso? Que talvez a vida no barco, muitas vezes Jesus passa e a gente está frio, a gente não ouve, né? A gente não ouve, e um dos maiores pecados hoje que a gente pode ver a dureza de coração é a pessoa estar caída e não ver que está caída, é a pessoa estar no fundo do poço e não admitir a pessoa pecar e tentar desculpas ao pecado, é a pessoa pecar e falar, não, foi só isso aqui, amanhã eu mudo e nada muda, é a pessoa viver em uma vida de um círculo que ela não sai daquilo. E Pedro ele não teve essa dureza de coração. Pedro chorou amargamente, Pedro chorou e buscou a reconciliação dele com Deus. E talvez você esteja no barco, talvez você não esteja vendo o Senhor passando e dizendo venha. O Senhor ele disse venha. O Senhor ele nos chama para fora. O Senhor ele quer mudar a nossa história. Ele disse vem, que aqui diante eu guio os teus passos. Mas talvez a dureza de coração esteja em nós e não estamos ouvindo a voz do Senhor. Sabe, queridos, Pedro chorou. Talvez quantas vezes a gente tenha deixado de chorar, quantas vezes a gente deve ter deixado de sentir a dor do pecado. Sabe, quando a gente está muito tempo lá atrás, a gente não vive para frente. E o pecado ele nos toma, que a gente não sente mais aquela dor, a gente não sente mais a aflição de perder a presença do Senhor. Sabe que quando você sair daqui, você possa ir para o seu quarto, orar e falar, Senhor, que nunca falte lágrimas em meus olhos. Falar, Senhor, se eu errei, me perdoa, Senhor, e me batiza, Senhor, novamente. Senhor, me quebra se possível for, Senhor, mas não deixa que eu viva sem lágrimas em meus olhos, porque quando há lágrimas nos nossos olhos, há sinais de quebrantamento. E quando Pedro chorou, ele foi quebrantado, e a palavra do Senhor diz claramente que Deus ele não rejeita o coração quebrantado. Aleluia! Sabe, e buscando mais a vida de Pedro, quando eu via em João 3,68, você pode pôr aí, 3, por favor. João 3,68. Eu não vou achar aqui agora, acho que eu botei errado. Mas vamos lá, a palavra do Senhor diz que uma certa vez Jesus ele estava pregando e Jesus ali ele deu um sermão no povo. Jesus ele deu uma palavra de confrontamento, uma palavra dura ao povo, e ali muitas pessoas foram embora. Muitas pessoas abandonaram, muitos discípulos, não os 12, mas alguns discípulos foram embora. Jesus, ele virando aos 12, ele disse, vocês também não querem ir? E ali Pedro, ele toma a frente. Pedro, ele toma a frente e diz, Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? A quem nós buscaremos? Se só Tu tens as palavras de vida. Sabe, queridos, a partir do momento que a gente pisa o nosso pé na água, que a gente vai caminhar, que a gente vai seguir o que Deus tem para nós, não tem mais volta. Porque a partir do momento que a gente decide viver para Cristo, não tem mais volta. A partir do momento que a gente decide viver o propósito, não tem mais volta. A partir do momento que Deus ele nos chama, a partir do momento que você sentiu a presença do Senhor, não tem mais volta. Você não vai se sentir feliz em nenhum outro lugar. Você talvez vai se tornar uma pessoa frustrada, como eu me tornei certo dia.
eu tentava falar que esse negócio de evangelho não era para mim. Eu tentava dizer, não, esse negócio de ser cristão é muito difícil. E um dia eu, na igreja do Gabriel, ele está ali, a pastora ministrando, e ela cantou um louvor que diz: para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? E sabe, quando a gente sente a presença do Senhor, queridos, não há vida longe dele. Quando a gente sente a presença do Senhor, nada mais faz sentido lá atrás. Quando a gente sentiu a presença do Senhor uma vez, a nossa vida antiga não tem mais volta para ela. Porque você pode tentar correr, mas você sempre vai recair na graça do Senhor. Você pode tentar correr, mas você sempre vai voltar, porque o amor do Senhor, ele vai te buscar aonde você estiver. O amor do Senhor, ele vai atrás de você. O amor do Senhor, ele nos constrange, querido. Ele nos convence do pecado. O Espírito Santo, a palavra diz que ele nos convence do pecado. E ali aquele dia foi o dia que eu mais chorei na minha vida, porque ali eu vi que não tinha mais volta. Não tinha mais volta, era aqui, eu nasci para esse lugar, eu nasci para estar aqui. E o Senhor manda dizer a você que você nasceu para esse lugar. Você nasceu para viver o Evangelho. Você não vai só sentir a presença do Senhor, você vai viver a presença. Você não vai só ler a palavra. Você não vai, que isso aqui não vai ser só mais um texto, isso aqui não vai ser só mais uma leitura, isso aqui vai ser o seu jeito de viver. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela diz claramente, quando Pedro disse: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? A gente não tem aqui buscar, queridos. Se a gente não buscar a Deus, nada mais vale a pena. Se a gente não estar no caminho do Senhor, nada vale a pena. Sabe? Então, a palavra do Senhor diz aqui em Mateus que Ele nos chama, mas Ele necessita que você tenha coragem. Talvez você esteja no barco, talvez você pense que é difícil caminhar, como eu também pensei, mas Deus, Ele diz: só põe o primeiro pé para fora e daqui em diante deixa comigo, porque eu vou te guiar. Ele vai guiar os nossos passos. Ele vai guiar os nossos passos. E quando você cair, querido, se for para cair daqui em diante, que seja aos pés do Senhor. Se for para cair daqui em diante, será aos pés da cruz. Se for para cair daqui em diante, será para chorar sim, mas será choro de alegria. Será choro de quando você vê que a sua vida já foi e agora você vive uma nova vida em Cristo. Porque a palavra do Senhor, ela diz que os que estão em Cristo Jesus verdadeiramente crucificaram a carne. A palavra do Senhor diz que os que estão em Cristo crucificaram a sua carne. E que já não vive mais o velho eu, mas Cristo vive em nós. Então que a gente possa prosseguir para o alvo, que a gente possa seguir para a frente. E daqui em diante, querido, quando você pisar, deixa que Deus, Ele vai afundar os seus barcos. Deixa que Deus, Ele vai queimar as suas costas. Deixa que Deus, Ele vai queimar os seus pecados. A palavra do Senhor diz que quando estamos no Senhor, quando vivemos no Senhor, dos nossos pecados, Ele não se lembrará mais. Então não olhe mais para trás, porque o Senhor, de hoje em diante, Ele afundou os seus barcos. E daqui em diante é você e Deus. Glória a Deus. E sabe, e quando eu realmente pude ver, quando realmente as escamas saíram dos meus olhos, eu pude ver o quanto tempo eu perdi. Eu pude ver o quanto tempo eu perdi lá atrás. Mas estar aqui hoje é um sinal de que Deus, Ele está guiando os meus passos, porque eu tinha certeza de uma coisa, que quem me conhece me sabe que eu sempre fui uma pessoa tímida, que se tivesse alguém mais improvável nessa igreja para um dia estar aqui em cima era eu. Se tivesse alguém mais improvável para estar aqui pregando a palavra do Senhor era eu, porque, sabe, a Ariane me conhece, todos aqui me conhecem, que eu não conseguia falar meu nome às pessoas.
fugir para vir para a igreja, de tanta vergonha que eu senti, mas o Senhor, Ele está me moldando o meu caráter, Ele está me moldando, e Ele quer fazer a mesma coisa com você. O Senhor, Ele quer te guiar, querido. Deixa Ele te guiar. A voz do Senhor, ela te chama sobre as águas. Os seus pés podem falhar, mas a mão de Deus, ela não falha. E ela te sustentará. Aleluia. Mas a tua palavra diz